Queridos, abra a sua palavra, seu smartphone em Atos, capítulo 26, versículo 12. Nós na semana costumamos falar sobre fé e milagres, mas não existe fé e milagres se a gente não entender a mensagem da ressurreição. Estamos trazendo esse tema aos domingos, falando sobre a ressurreição de Jesus. E hoje, nessa noite, eu quero falar sobre os 3 tempos de Jesus na nossa vida. Repita comigo, os 3 tempos, mais forte, os 3 tempos de Jesus na minha vida. Não fique desesperado, mas Jesus tem 3 tempos para Ele começar a agir e começar a startar a promessa que o Senhor tem na sua vida, amém? Então o tema da minha mensagem é os 3 tempos de Jesus em minha vida. O texto é Atos, capítulo 26, versículo 12. Vamos lá? Antes de ler o texto, quando nós estávamos na escola, pastor Cleito, nós aprendíamos, com a professora ali, e ela nos cobrava o resultado, porque nós precisávamos aplicar aquilo que a gente aprendeu. Queridos, a boa mensagem não é aquela que eu saio daqui sentindo arrepio, não é aquela que eu faço assim, meu Deus, que mensagem, não. Mas a boa mensagem é aquela que eu aprendo e eu aplico no dia seguinte, Então, o meu objetivo nessa noite não é fazer você ficar arrepiado, não é fazer você chorar, não é. Mas eu quero encorajar a sua fé, mas principalmente que lá amanhã, quando você acordar, você for trabalhar, você aplique a mensagem na sua quinta, na sua segunda, porque isso faz da gente, pastor Cleito, se tornar maduros na fé. Porque tem muitas pessoas hoje que elas ouvem a palavra, mas ela sai dali e o diabo, ele rouba a semente da palavra. Rouba, ele, e ele não consegue lembrar da mensagem, não consegue lembrar. Por isso que é muito importante você receba essa mensagem, mas esteja pronto para praticar ela amanhã de manhã, lá no trânsito, na sua empresa, dentro da sua casa. E aí você vai viver os frutos do Senhor. Sabe por que muitas pessoas não vivem os frutos que o Senhor depositou? Porque elas ouvem a mensagem, até elas comem, mas elas jogam fora, elas não aplicam. O próprio Jesus disse que os meus discípulos são reconhecidos por praticar as minhas palavras. Dá um amém bem alto aí. Assim, eu vou praticar a palavra amanhã. E quando você pratica, nenhum demônio pode tocar em você, pode resistir a você, porque você está guardado pela autoridade da palavra de Deus. Amém? Atos 26, capítulo 12, versículo 12 diz assim: numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhante ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. 14. Todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Versículo 17. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém? Deixa eu narrar para você o que está acontecendo aqui. Existia um homem na história do cristianismo chamado Saulo, que depois, pela transformação, Deus vai chamar ele de Paulo. Mas quem foi esse homem? Ele foi o homem mais horrível. Historicamente falando, ele matou cristão, ele perseguiu, ele autorizava crianças a serem decapitadas, mães serem esquartejadas. Esse é o apóstolo Paulo, que nós vamos conhecer depois. Então esse homem, de tanto querer guardar a religião dele, porque ele era um fariseu, ele tinha autorização, gente, olha que coisa forte, para matar aquelas pessoas, seguidores de Jesus, que para aquela época eles eram rebeldes, os cristãos. Eles eram considerados repúdio, nojentos, sujos.
Então o apóstolo Paulo tinha autorização para mandar matar essa galera. Só que de repente, em uma das viagens que ele estava pronto, alguma coisa acontece. E você provavelmente já ouviu essa história. Uma luz brilhante vem, cega aquele homem, coloca ele ao chão e aquela luz começa a falar. Olha que interessante, a luz fala e a luz continua falando hoje nas nossas vidas, amém? Aquela luz começou a falar, falou assim: Paulo, você está me perseguindo, não faça isso, pois porque você me perseguiu, agora você vai sofrer as dores da perseguição. E agora o capítulo 26 de Atos já vai contar a história final desse homem. Vem comigo aqui, por favor, não perca o fio da meada. Atos 26 agora vai contar um pouco da história final. Ele foi salvo por Jesus, pregou o evangelho, mas agora ele está no tribunal em Roma, sozinho, sem advogado, porque ele diz que ninguém compareceu no julgamento dele. Ele ficou sozinho, ele teve que fazer a autodefesa. E agora ele está diante do rei, falando assim: rei, lá no versículo 1, ele vai narrando que ele se opôs ao governo de Jesus e tal. E agora no versículo 12 ele chega, ele está contando essa história para o rei, falando assim: rei, em uma das minhas viagens, eu encontrei alguém, e esse alguém é Jesus, e ele falou que eu precisava pregar, que eu precisava ser enviado. Então o capítulo 26 de Atos é esse o cenário. Esse é o cenário. Mas o apóstolo Paulo vai nos ensinar que existe 3 tempos de Jesus na nossa vida. Repita comigo: 3 tempos de Jesus agir na minha vida. Mas antes de Jesus agir na minha vida, observe, existe a nossa oposição. Olha que interessante isso aqui. Todo mundo antes de andar com Jesus, ele foi um opositor de Jesus. O versículo 9 e 10 diz assim: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível, olha isso aqui, gente, para me opor ao nome de Jesus. Bota o versículo 9, por favor, Giovana, deixa comigo o 9. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorizações do chefe do sacerdote, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava meu voto contra eles. Observe que nem sempre nós vamos matar cristãos. Nem sempre você vai questionar um cristão. Mas o apóstolo Paulo está falando assim: nós se opomos, achando que nós somos bons, perfeitos, achando que nós estamos prontos nas nossas razões. Faz sentido para você? Tem pessoa que você não consegue conversar com ela, porque ela é narcisista, é egocêntrica. É pessoa que bate no peito: eu sou bom, eu sou lindo, tudo dá certo porque eu faço isso, eu. Gente, é repugnante você conversar com uma pessoa egocêntrica. Você não consegue lidar com ela. É difícil você ser liderado por alguém egocêntrico. É sempre eu, né? As minhas doenças, as minhas dificuldades. E ele é defensor, olha que perigo. Ele é defensor de demônios, porque ele fala: a minha enfermidade. A Bíblia diz que a enfermidade são demônios malignos. Que perigo. Mas o apóstolo Paulo, ele se torna um opositor. Ele era soberbo. E Deus tem falado, gente. Deus tem falado na nossa geração. E a nossa geração tem colocado as palavras de Jesus para trás. Faz sentido para vocês aqui? Muita gente tem colocado as palavras do Senhor Jesus para trás, dizendo que está retrógrada, dizendo que não faz mais sentido para ela, dizendo que as palavras de Jesus já passou, agora é uma nova era, é um novo naipe, é um novo sistema religioso. Mas, queridos, a palavra de Deus diz que pode passar céu e terra, pode passar as eras, pode passar tudo, mas as palavras do Senhor Jesus, elas são sempre as mesmas, elas permanecem as mesmas. Olha, nós podemos viver em uma geração tecnológica, numa geração inteligente, mas as palavras de Jesus continuam, como diz o Billy Graham, mais atualizada do que o jornal de hoje. Então essa é a palavra de Deus. Meu Deus, como é ruim pregando no latão, é muito baixinho. Mas, queridos, o que eu quero falar para você? Antes de existir os 3 tempos de Jesus, existe o tempo da oposição. Todos aqui, não foge ninguém, um dia foi opositor de Jesus. Aí, pastor, credo, sim. Todos um dia não andava debaixo da cruz. Todos aqui um dia
ainda não tinha sido lavado pelo sangue carmesim do Senhor Jesus aspergido na cruz. Mas em um momento da sua história, você foi encontrado pelo Senhor. Dá uma bem alto aqui. Então o apóstolo Paulo está falando assim: antes de existir o tempo de Jesus, nós vamos ser opositores. Como que nós somos opositores? Não aceitando a autoridade do rei em mim. No céu não existe democracia. No céu é a teocracia. Jesus governa sobre todos. Ele levanta, ele abate, ele ergue, ele humilha, ele honra. Está entendendo como que é o sistema de Jesus? É ele que governa. Mas tem muitas pessoas que não querem ser governadas por Jesus. Muitas pessoas querem ser governadas por elas mesmas, pelo meu jeito de ser, pela minha ideologia, por tudo. Mas queridos, toda oposição, Jesus depois humilha, Jesus pisa. Porque quem decide ser governado por Ele, não se governa mais. Você consegue entender isso aqui? Coisa maravilhosa. Eu não me governo mais. Eu agora estou debaixo das asas protetoras do Senhor Jesus. É Ele que decide o que vai acontecer comigo. É Ele que decide o que vai fazer. Essa palavra é para você, queridos. Quando você se coloca debaixo da proteção do Senhor, pode vir a quantidade de opositores que for, eu estou guardado nas asas poderosas do Senhor. Por isso que, ai meu Deus, a dengue, queridos, ora para o Senhor guardar a sua casa. Para o Senhor, esse mosquitinho do inferno não vai tocar em mim. Eu estava aqui hoje, eu senti uma picadinha. Eu falei, ai meu Deus, é dengue. Olha o pastor medroso aqui, pastor Cleito, pastor Mateus. Eu falei, meu Deus. Eu falei, cadê o óleo da igreja? O óleo sumiu, o óleo. Eu falei, não, mas eu lembrei. Eu falei, rapaz, nenhuma praga chegará à minha tenda. Você está entendendo isso aqui? Eu falei, foi nada, foi só alguém que estava com fome veio morder um sangue puro aqui. Queridos, o que eu quero falar para você: pode vir a peste que estiver no mundo, aqueles que estão guardados com o Senhor vão ficar em paz. Descansa, vai dormir. Eu sou usado por Deus aqui. Vai dormir, vai descansar. Ai, é tanta notícia, eu sei, é notícia pra caramba, mas eu estou guardado no Senhor Jesus. Eu estou guardado, amém? Então antes de acontecer os tempos, agora eu vou falar do primeiro tempo. Versículo 15. Então perguntei, versículo 15: quem és tu, Jesus? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levanta-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo. O primeiro tempo de Jesus na nossa vida é a aparição dele. É a aparição dele. Observe, olha o que o próprio Jesus disse: fique de pé, levante-se. Eu lhe apareci para constituí-lo. Olha que bênção. Ele aparece como luz no meio das nossas trevas. Eu amo isso aqui, repita comigo: a minha vida se transforma dependendo das pessoas que aparecem no meu caminho. Oh glória, dá uma glória a Deus aí, queridos. Dá uma glória a Deus aí. Porque assim, ó, a minha vida ela se transforma dependendo de quem aparece na minha vida. Não diz aí um ensino que você é a média das 5 pessoas que você convive, que você ouve. Não é verdade? Isso aqui é verdade. Então, dependendo da pessoa que estiver na sua vida, você se modela a ela, você parece com ela. A Bíblia diz que quando você anda com um fofoqueiro, você se torna um fofoqueiro classe A. Olha, misericórdia, você vira um profissional da fofoca. Meu Deus, olha Deus te olhando aí. Você vira um expert, você vira um coach em fofoca. Mas quem anda como murmurador vai se tornar, a Bíblia diz, Provérbios 13 diz que você se tornará mais murmurador do que ele. Meu Deus, você era um aprendiz, agora você vai ser um professor universitário de fofoca, um técnico. Olha, você para fazer uma boa fofoca, você tem os 4 caminhos da fofoca. Misericórdia, né? Mas quando Jesus aparece na vida desse homem, a vida dele foi transformada. Meu irmão, a sua vida já foi transformada e você não percebeu, porque quem anda com Jesus, por mais que esteticamente ele continue a mesma pessoa, mas dentro dele há algo diferente, as pessoas enxergam diferente, os seus passos são diferentes. Está entendendo como que é isso aqui? Está entendendo? Então, o primeiro tempo de Jesus, ele apareceu para Paulo e falou assim: Paulo, eu apareci para você porque eu quero constituí-lo
Meu irmão, olha que bênção aqui. Deus te constituiu servo. Deus constituiu você um homem de Deus, uma mulher de Deus, um sacerdote. Você é rei no Senhor Jesus. Dá uma glória a Deus aqui. Eu sou rei. Meu Deus, olha que bênção. Eu não tenho a coroa do Burger King, mas eu sou rei. Amém. Alguém foi aí, os calvos, tem algum calvo na igreja aí, que foi pegar hambúrguer no Burger King? Olha lá, aí o irmão lá, pegou alguma coisa lá? Não pegou. É porque Deus está falando assim, eu vou trazer cabelo para você aí. Eu não tenho coroa, mas nas regiões celestiais eu estou sentado sobre tronos nas regiões celestiais, está entendendo? De manhã eu acordo e eu falo assim, meu Deus, eu não queria acordar, eu queria continuar dormindo, mas eu lembrei que eu sou rei, eu tenho que levantar, porque existem pessoas precisando de mim, existem pessoas precisando de você, queridos. Deus constituiu você, porque existem pessoas que você precisa salvar, você precisa resgatar, você precisa ser uma testemunha da mudança. Aí, pastor, eu fui salvo por Jesus para eu falar que Ele é lindo, que Ele mora nessa minha casinha favorita. É uma verdade, meia verdade. Porque Jesus salvou você não foi para ficar sentado numa igreja, mas é para ser fogo onde pisa. Olha agora, olha aqui, ó. Você foi chamado para onde você pisar, o fogo é seu rastro, o fogo do Espírito Santo. Dentro da sua boca só sai palavra de graça, da sua língua só sai palavra de bênção. Eu fui chamado, meu irmão, para botar fogo na seara do diabo. Dá uma glória a Deus aqui. Aonde tiver um demônio você tem que expulsar. Aonde tiver um impostor do inferno, você fala assim, agora chegou o rei aqui. O rei Jesus chegou. Esse restaurante de Deus, essa empresa de Deus, essa casa de Deus, a minha vida é de Deus, a vida dos meus filhos são de Deus. Por quê? Porque aonde eu piso, o fogo do Espírito também pisa comigo. Dá uma glória a Deus aqui. Eu estava olhando esses dias um rapaz, meu Deus, de vez em quando aparece um louco. Ele estava andando aí, colocando a brasa e começando a andar assim. Eu falei, cara, que interessante isso. Eles estavam andando na brasa para fazer um teste lá, sei lá do que é aquilo. Mas eu fiquei pensando, eu não preciso andar em brasas, porque eu já sou uma brasa viva. Você está entendendo isso aqui, pelo amor de Deus? Eu sou uma brasa viva. Eu sou luz onde tem trevas. Gente, pelo amor de Deus, a nossa boca é fogo. A nossa boca tem que relampejar as palavras do Senhor. A minha boca não pode sair murmuração, não pode sair reclamação. Da minha boca não pode sair palavrão. Da minha boca não pode sair xingamento. Mas da minha boca só pode sair o quê? Louvor, adoração, oração. Porque Ele apareceu para mim. E Jesus apareceu para o apóstolo Paulo, que de matador, perseguidor, ele agora se torna um perseguido. Olha que interessante isso aqui. E quando Jesus aparece, Ele dá autoridade para ser chamado os filhos de Deus. Então repita comigo. Primeiro tempo é a aparição. Ele aparece para mim. O segundo tempo de Jesus, vamos lá no versículo 17. Jesus está falando para ele: eu o livrei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu envio. Olha que interessante aqui. O segundo tempo de Jesus é a solução. Você não tinha solução nenhuma, rapaz. Eu não tinha solução. Ei, mulher, ei, você não tem solução. Credo, eu não tenho solução. Mas Jesus, Ele é a solução da minha vida. Sabe por quê? Porque Ele soluciona aquilo que não tinha solução. Como? Gente, grava isso aqui. Como? Eu preciso se tornar um molde dele. Sabe que uma das minhas dificuldades de caminhar com Jesus foi quando eu lia Romanos capítulo 12, eu falava assim, Romanos 12 fala assim, que você não pode se moldar a esse mundo, né? Você não pode falar o que eles falam, você não pode ser um cover do mundo, mas você tem que se modelar ao modelo que é Jesus. Eu ficava pensando assim, gente, com tanta referência ruim na internet, em quem nós vamos se moldar? E eu ficava muito confuso lendo Romanos capítulo 12, mas eu entendi que se modelar não vem pelo esforço, mas vem pela fé. Olha que interessante. Quando eu olho para Jesus, quando eu preciso ouvir Jesus, quando eu interajo pelo aquilo que Jesus é, por aquilo que Ele fez, eu já estou me modelando a Ele. Olha que interessante, gente. Quando você anda com Jesus, naturalmente você se modela quem Ele é.
Quando você vem à igreja, você fala assim: eu venho por causa do Senhor Jesus, que Ele está aqui, Ele ressuscitou. Você se torna um modelo de Jesus. E existe algo no mundo hoje que é muito difícil. Pelo aumento da iniquidade, a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor esfriaria, a iniquidade. Então nós estamos vivendo uma era onde o ódio vai prevalecer sobre o amor. É sério. Aonde a tristeza vai prevalecer, aonde vai ser um tempo difícil. Mas, queridos, eu vim trazer uma boa notícia. Aqueles que se moldam ao Senhor Jesus, nesse mundo de trevas, Ele ficará de pé. O próprio Jesus apareceu e falou assim: Paulo, fica de pé. Paulo, levante-se, porque eu constituí você. Eu apareci para você. Jesus está falando essa noite: levante-se, fique de pé, porque eu constituí você para ser um chamado meu. Aí às vezes a gente fica agoniado, triste. Mas Jesus falou para aquele homem: você é popozudo, né? Você é bonito, né? Você é um cara bem relacionado, mas está de joelho. Sabe o que eu entendi? Pode ser a pessoa mais inteligente nesse mundo, pode ser a pessoa mais extraordinária. Diante de Jesus ela vai ter que ficar de joelho. Porque quando ela fica de joelho, aí sim Jesus pode agir na vida dela. Você está entendendo como que funciona o reino de Deus? Então, Ele aparece, Jesus, Ele aparece. Porque tudo se resolve sendo moldado por Deus. Eu até brinco com a minha esposa lá, pastor Cleito, porque ela se tornou um cover meu. Ela fala as minhas brincadeiras. Às vezes eu sou meu xarope, né? Assim, você sabe que depois do Covid a gente ficou meio lelé da cuca, né? E aí eu faço umas brincadeiras assim muito idiotas, assim, muito, sei lá, às vezes eu nem sei como que eu planejei aquela brincadeira. E aí eu vejo ela fazendo igual. Olha que interessante. Porque a gente está convivendo, gente. A gente come a mesma comida, a gente ouve as mesmas notícias, a gente convive com as mesmas pessoas. Então, naturalmente, ela vai se moldando a mim, né? Ela vai se moldando a mim. Eu também vou se moldando a ela. Com Jesus também funciona da mesma coisa. Quando você anda junto com Jesus, você se modela a quem Ele é, aquilo que Ele fala. Eu não conheci até hoje um cristão que teve a sua vida transformada sem andar com Jesus. Não conheci. Estou conhecendo muitas pessoas que estão obstinadas ao sucesso, em se tornar ricas, prósperas, que no final das contas elas pedalam e não saem do lugar. Remam, nadam e não saem da praia. Por quê? Deixa eu falar para você. Tudo se resolve quando você é moldado por Jesus. Pastor, por que você está falando de Jesus? Você está aqui por causa de Jesus, querido. Ele é o Filho de Deus ressurreto, Ele está aqui. Então quando nós andamos com Ele, você é moldado. A sua empresa ganha novas características. Aonde você convive muda. Olha como que é fácil isso aqui, gente. Às vezes a gente é muito místico, né? De vez em quando a gente é místico. Não, eu tenho que pendurar algo, eu tenho que queimar alguma coisa aqui, um odor aqui dentro. Eu preciso trazer o pastor para orar aqui, porque o bicho está pegando. Queridos, não preciso de mim lá, não preciso dos pastores não. Você é um molde, você tem que transformar aquele lugar. Eu falo isso sempre. Eu não preciso ir lá, você já está lá, você pode fazer a diferença, está entendendo? Então Jesus, Ele é a solução. Então, primeiro tempo de Jesus, Ele aparece. Segundo, Ele soluciona. E o terceiro, o mais importante aqui, versículo 18: para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que estão santificados pela fé em mim. O terceiro tempo de Jesus é a ressurreição. Como assim, pastor? A ressurreição é o ensino mais importante da igreja. Se não houvesse ressurreição, nós não precisaríamos estar aqui. Se Jesus não tivesse ressuscitado, como o bispo pregou isso aqui domingo, a nossa fé seria em vão. Então a ressurreição é responsável em liberar em nós
o espírito da fé. Fé por fé é pensamento positivo. A fé bíblica se inicia pela ressurreição. Eu creio que Jesus ressuscitou. Deposita em mim o espírito da fé. Está entendendo como que funciona aqui? Por isso que quando você vai se batizar, a gente faz umas perguntinhas. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Que Ele morreu e ressuscitou pelos teus pecados? Sim. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele exato momento você recebe o Espírito da fé. Essa fé é a fé que Jesus disse. Ela move montanhas, ela cura o enfermo. Meu Deus, eu estou entendendo isso aqui. É a fé que começa com a mensagem da ressurreição. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13. Se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Olha que interessante isso aqui. Quando Jesus ele decide, porque muitas pessoas elas têm uma dificuldade na leitura. Jesus ele não morreu, queridos. Ele entregou o seu espírito a Deus, porque a morte não tem poder sobre Jesus. Ele entregou o espírito a Deus, desceu nas regiões do inferno, das trevas, tomou a autoridade que estava sobre a morte, voltou até o trono da graça de Deus, ofereceu o seu sacrifício, porque Ele é o sacrifício, e ali Ele desce e volta, Ele ressuscita, e quando Ele ressuscita, Ele aparece a muitos. Ele fica aqui alguns dias na terra, depois Ele volta ao Pai, senta no trono que é dado a Ele. Ele diz: está consumado, Pai. Então, a mensagem da ressurreição, quando Jesus decide ressuscitar, Jesus está dizendo para nós hoje: a nossa fé está baseada na ressurreição. Se eu não creio que Jesus não ressuscitou, a nossa fé é inútil, não existe. E olha o versículo 2 Coríntios 4:13. E aqui eu queria entender com você, e a gente vai encerrar. Porque a fé percorre um caminho, e esse caminho é feito pela mensagem da ressurreição. Pastor, eu tenho fé, pastor. Pastor, eu estou cheio de fé que as coisas vão mudar. E não muda. Sabe por quê? Porque a fé dela não está baseada na ressurreição, está baseada no pensamento positivo. Pastor, eu estou crendo que Deus vai agir. Querido, se a nossa fé não estiver calçada na ressurreição, as coisas não acontecem. O que acontece é uma movimentação pela palavra no mundo espiritual, mas não acontece concretizado, porque a nossa fé tem que estar na ressurreição. Olha a diferença. Porque Jesus ressuscitou, eu tenho convicção que as coisas vão mudar na minha vida. No outro dia as coisas mudam. Está entendendo? Gente, eu estou ensinando para você hoje uma chave de libertação aqui extraordinária. Eu creio, porque Jesus ressuscitou, que amanhã as portas se abrirão na minha vida. Você vai dormir em paz e as portas vão se abrir no dia seguinte. Eu creio que Jesus ressuscitou e levou sobre si as minhas enfermidades, e por isso eu estou curado no corpo. Vai dormir, porque no dia seguinte você vai levantar curado em nome de Jesus. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou pela libertação do meu filho. Descansa, continua intercedendo, porque o seu filho vai ser salvo pelo sangue de Jesus. Você está entendendo a diferença de tudo isso? E aí, não fica só nisso. 2 Coríntios 4:13 diz assim: está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós cremos e por isso falamos. Eu amo esse versículo, porque nós somos o povo da palavra, nós somos o povo da fé. Ele diz: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Então, primeiro, Jesus ele aparece. Segundo, ele soluciona. E terceiro, ele ressuscita para depositar uma fé convicta dentro de você. Pastor, eu sempre ouvi de fé. Querido, você ouviu uma fé michuruca, você ouviu uma fé frouxa. Mas Deus quer depositar sobre a nossa igreja a fé genuína, a fé que move montanhas, a fé que abre portas. Eu estou falando para você que existe uma fé que está depositada nas regiões espirituais, e que você precisa esticar o seu braço e trazer ela até você pelo poder da ressurreição. Mas não termina aqui. Olha o versículo 13. Está escrito: eu criei, por isso falei. Eu quero te fazer uma pergunta.
O que você quer ver nesses dias? Eu tenho guardado no meu coração as coisas que eu quero ver. Meu irmão, abril vai ser o mês de ver o impossível acontecer. Quem está comigo aqui? Quem está comigo? Abril vai ser o mês que eu vou ver as coisas extraordinárias acontecerem na minha vida. Ei, em abril eu vou ver Deus derramar o maná sobre o meu lar. Você vem comigo aqui, pelo amor de Deus. Em abril eu vou ver coisas acontecerem que estava fechada há anos, 40, 50, 30, 20, 25, 10. As portas vão se abrir, pastor Mateus. Em abril eu vou ver as curas, os milagres do Senhor na minha vida. Por quê? Porque criei, por isso falei, com esse mesmo espírito da fé, nós também cremos e por isso falamos. Fique de pé no seu lugar, por favor. Nessa noite eu quero orar por você, para Deus começar a agir na sua vida. Porque, queridos, quando você é criança, você depende do alimento da mamãe, a amamentação da mãe. Você depende dos cuidados dos pais. E na nossa vida espiritual funciona da mesma forma. Quando você começa a andar com Jesus, você é pequenininho, você é criança. Muitas vezes, alguém tem que passar lá na sua casa. Ei, vamos para a igreja. Já passou por essa situação? Tem alguém aqui assim? Ei, já tomou banho aí? Vamos embora, vamos para a igreja. Vamos que o culto vai começar 8 horas. Tem a fila na BR, vamos. Porque ele é criança, ele precisa ser cuidado. Mas esse tempo não é para sempre. Você precisa andar sozinho, com as próprias pernas. Você precisa calçar a fé e falar assim: agora eu vou, porque Jesus já foi na frente, agora eu só vou seguindo os passos de Jesus. Você está entendendo? Por isso que nesse momento eu quero orar por você. Eu quero para que você seja fortalecido no Senhor. Que você hoje pare de chorar, enxugue as lágrimas do seu rosto. Pare de andar hoje pela convicção dos outros, mas ande pela convicção que o Senhor depositou na sua vida, em você, com o Espírito Santo de Deus. Hoje o nosso problema é andar pelo aquilo que as pessoas acreditam, não é verdade? Olha, ficou falando, pastor, tu viu? Disseram que vai acontecer. Quem disse? Pastor, olha isso, queridos, nós temos um problema aqui. Eu não vivo por aquilo que os outros dizem, eu vivo por aquilo que eu creio. Gente, isso aqui é maravilhoso. Parece chover no molhado, Will, mas eu preciso começar a viver pela fé o que eu quero ver pela fé. O que você quer ver pela fé? A cura da diabetes? A cura da pressão alta? A cura no seu casamento? A cura, não só cura física, mas existem curas emocionais, existem libertações. O que você quer ver nesse mês de abril? Feche os seus olhos. Eu vou te dar 10 segundos aqui. O que você quer ver nesse mês? Pela fé, queridos, eu vou orar pela sua vida. Mas o que você quer ver nesse mês? Eu sei o que eu quero ver, e eu sei o que eu vou ver, e eu sei o que eu vou viver também. E quando você começa a enxergar aquilo que você quer ver, pela fé genuína, as coisas vão acontecer. Mas os 3 tempos de Jesus, eu quero que você preste muita atenção. Ele pode ser jogado no lixo pelo espírito do engano. Jesus, ele aparece, ele soluciona, ele deposita fé em você. Mas tudo isso pode ir por água abaixo se você começar a dar atenção ao espírito do engano. Estava hoje conversando com o pastor Jorley aqui. Sabe qual que é o nosso maior problema, gente? É o espírito do engano. O espírito do engano, ele não chega assim, ó. Cheguei chegando, bagunçando, né? Não. Ele não chega gritando. Ele chega sutilmente, delicado, trazendo sugestões, jogando pensamentos, fazendo você enxergar coisas em irmãos que não existem. Ele coloca do lado de você um murmurador. Você está entendendo? E esse espírito, ele vai infiltrando. Daqui a pouco você perde o casamento, perde os filhos, perde a sua fé, porque você aceitou o espírito do engano. Mas nessa noite nós vamos desmascarar esse espírito do engano, porque você, a partir de hoje, você vai começar a entender
Quais são as portas que estão sendo abertas para esse Espírito? O que está sendo aberto no seu coração? O que você tem valorizado demais? E pela fé nós vamos fechar. Agora nesse momento, queridos, eu só quero chamar para a gente orar as pessoas convictas pela fé que elas podem se tornar vencedores em Cristo Jesus, pela fé daquele que ressuscitou, que nós vamos vencer esse espírito do engano. Quem está comigo aqui? Eu sou o primeiro aqui. Eu quero convidar você a sair do seu lugar como soldado, como guerreiro do Senhor, pronto para se alistar e falar assim: Jesus, eu estou aqui porque você apareceu, solucionou, me deu fé. Agora eu quero ser equipado para vencer todo o espírito do engano, porque eu fui chamado para uma grande obra, eu fui chamado para uma grande missão. Eu quero te convidar para você sair do seu lugar. Eu e os pastores, nós vamos orar por você, crendo que a partir de hoje você não será alguém que vai aceitar o espírito do engano, não. Mas, queridos, você vai olhar para o engano, você vai falar assim: agora engano, você não pode mais na minha vida, você não tem autoridade. Queridos, esse é o espírito que a Bíblia diz que vai agir nos últimos tempos. Vem mais para frente, eu quero orar por você. A Bíblia diz que nos últimos tempos existe um espírito que ele vai agir de uma forma extraordinária, que é o espírito do engano. Oh, meu Deus, quanta gente vindo para cá. Pastores, nos ajudam. Eu estou arrepiado com isso. As santas escrituras dizem que a partir de agora muitos serão enganados, muitos perderão a sua salvação, porque deram voz ao espírito do engano. A Bíblia diz que nesses últimos tempos muitas pessoas tirarão a própria vida por causa do espírito do engano. A Bíblia também diz que nos últimos tempos Ele levantaria uma igreja forte, uma igreja que ora, uma igreja que guerreia contra esse espírito do engano. Por isso que nós vamos orar juntos aqui, porque Jesus apareceu na sua vida, Jesus solucionou a sua causa, Jesus depositou a fé em você. E parece que as coisas não saem do lugar, porque você tem dado ouvido à voz do engano. O espírito do engano tem colocado dentro de você que você não pode, porque Jesus abandonou você, que as coisas estão de mal a pior, porque você tem feito coisas erradas. Mas nessa noite nós vamos orar, e esse espírito do engano vai largar os seus ouvidos, vai largar os seus olhos, vai largar a sua fé, porque enquanto você ora, Deus já autorizou o anjo do Senhor com a espada flamejante destruir esses espíritos. Amém? Pastores, como tem muita gente, nós só vamos interceder hoje. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Eu quero orar por você. Levante as suas duas mãos aqui. Espírito Santo de Deus, é na autoridade do nome de Jesus que foi constituído por aquele que ressuscitou, que eu dou uma ordem aos espíritos malignos que larguem a mente desse homem de Deus, que larguem a mente dessa mulher de Deus. Esse espírito da depressão, esse espírito do medo, esse espírito que traz a insegurança, esse espírito do apavoro, esse espírito da doença, eu dou uma ordem na autoridade do nome de Jesus. Sai da vida dele agora. Espírito Santo, entra nos lugares ocultos. Entra, Espírito Santo de Deus. Eu oro pela sua vida aqui agora. O Espírito Santo está entrando no seu coração. Aonde existia trevas, agora existe luz. Deus manda dizer para você que o medo que você sentia de dormir, agora você vai dormir em paz, porque existia um demônio na sua cama, colocando medo, colocando apavoro. Quando você entrava na sua casa, você não conseguia dormir, você ficava com as luzes acesas, com medo da morte. Jesus está removendo hoje o medo da morte. Eu dou uma ordem a todos os espíritos malignos que larguem a fé dessa pessoa. Espírito Santo, vem e deposita sobre eles uma fé indestrutível. Espírito Santo, deposita agora sobre o teu povo a tua fé. Ei, receba aí a fé de Deus. Ei, receba a fé de Deus. Receba a fé.
Você pode beber coisa mortífera, não fará mal algum. Aonde você entrar e colocar as plantas dos seus pés, ali o Senhor te dará, porque você está encharcado pela fé do Senhor Jesus. Feche as tuas duas mãos e repita comigo: Senhor Jesus, Tu me consolidou como alguém vencedor sobre as minhas dores. Eu estou pronto, eu estou curado, eu estou liberto, em nome de Jesus, para viver o Teu chamado, o Teu propósito e uma nova história. Agora você vai orar comigo repetindo as minhas palavras. É na autoridade do nome de Jesus. Repita: é na autoridade do nome de Jesus que eu ordeno todo espírito que queira destruir a minha vida, saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Porque Jesus morreu, ressuscitou e me justificou diante de Deus. E sobre a minha vida não existe condenação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga um amém bem alto. E que todo o inferno ouça que nós estamos prontos e alistados para viver o chamado de Deus. Aplauda o Senhor. Volte para o seu lugar como um soldado. Volte marchando, marcha. Volte marchando, porque enquanto você marcha, Deus está liberando uma autoridade, uma unção nova sobre a sua vida. Eu oro agora, igreja, levanta as tuas duas mãos para o céu. Eu oro para que Deus deposite uma unção nova, a unção que quebra o jugo, a unção que liberta, a unção que restaura. Jesus, vem com uma unção nova sobre o Teu povo, Senhor. Vem Espírito Santo, derrama, Pai, derrama uma unção extraordinária na nossa vida. Nós oramos, Pai. Eu oro, Senhor Jesus, eu abençoo a Tua igreja em nome de Jesus. Tem alguém com enxaqueca aqui? Tem alguém com enxaqueca? Tem um irmão aqui? Alguém mais? Bastante gente lá atrás. Enxaqueca, que a cabeça não para, você não consegue dormir. Dores intensas, principalmente quando você se deita. Bota a mão na sua cabeça. Deus me mostra muitas pessoas com enxaqueca por causa do estresse, por causa do medo. Bota a mão na sua cabeça agora. Em nome de Jesus, espíritos que têm causado enxaqueca, dor de cabeça, palpitação, pressão alta, todos os espíritos que têm colocado enfermidades agora, saem em nome de Jesus. Você não vai viver sobre medicamentos, você não vai viver sobre diagnósticos, porque isso é um espírito, e esse espírito já está expulso da sua vida em nome de Jesus. Deus está me mostrando aqui muitas pessoas com dores no estômago. Tem muitas pessoas com dor no estômago. Gastrite. Quem tem gastrite aqui? A irmã aqui. Pode levantar a gastrite, ó. Muitas pessoas. Alguém chegou a ter um nível de úlcera? A irmã aqui com úlcera. Tem alguém com muita dor no estômago? Tudo que come, vomita. Deus está expulsando hoje esse espírito aí. Coloca a mão no seu estômago. Em nome de Jesus, ora comigo. Em nome de Jesus, eu estou curado dessa enfermidade. Eu estou curado. Quem tem pessoas com dores nas articulações aqui, dor no ombro? Tem muitas pessoas aqui? Deixa eu ver você. Pessoas que não conseguem deitar, dores no ombro, tem que ficar fazendo compressa. Coloca a mão no seu ombro aqui agora. Coloca a mão no ombro. Repita comigo. Essa enfermidade me larga agora em nome de Jesus. Eu profetizo. Repita, eu profetizo restauração das articulações. Pessoas com dores nos pés. Quem tem dores nos pés aqui? Muitas pessoas. Deixa eu ver você. Dores nos pés, assim, ó. Tem que comprar palmilha, que não consegue. Esporão. Tem pessoas com essas enfermidades. Ó, bastante gente. Faz um esforço agora. Bota a mão nos seus pés aí. Bota a mão. Coloca as mãos nos seus pés. Fala assim: eu estou curado de todo esporão, de toda doença. Eu estou curado em nome
de Jesus. Tem alguém com dor no coração? Dor no coração, não estou falando da parte cardíaca, mas estou falando das emoções. Tristeza, tem alguém sucumbido em tristeza, mágoa? Bota a mão no seu coração agora. Pessoas que têm dificuldade em perdoar, queridos, não deveria ser normal, mas é normal. Bota a mão no seu coração. Eu estou pronto para liberar o perdão. Repita aí. Eu estou pronto para liberar o perdão. Eu não tenho mais mágoa. Eu vou reconciliar. Olha que bênção. Oh, aleluia. Eu vou lá. Eu vou reconciliar. Eu vou mudar o cenário da minha vida. Eu vou liberar o perdão. Deus quer curar você. Deus está transformando você. Sabe o que Deus manda te dizer? Que as tuas enfermidades são derivadas da mágoa. Você está doente porque você não perdoa. E Deus manda te dizer hoje, queridos, vá perdoar. Quando você perdoar, você vai ver a cura no seu corpo, a cura na sua corrente sanguínea, a cura nos seus ossos. Porque a Bíblia diz que a pessoa que não perdoa, ela vai sofrer de artrite, ela vai ter problema nos ossos. Vai lá, querido, perdoa. Deus está mandando dizer: pastor, mas eu fui o ferido. Não tem problema, perdoa, porque maior é o que perdoa. Deus está mandando dizer: vai lá, perdoa, porque Deus vai depositar bênçãos extraordinárias na sua vida quando você tomar essa atitude. Levanta as tuas duas mãos aí. Deixa eu orar pela sua vida agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelo teu povo, que tu deposite a fé, que tu cure, que tu liberte agora, em nome de Jesus. Eu intercedo por cada alma vivente aqui. Eu abençoo a vida deles, em nome de Jesus. Amém.